Aqui, vamos começar o nosso culto. Começar com lendo a palavra aqui em Mateus 1, 14, 15. Aqui. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Cristo, ele já estava no mundo pregando a sua palavra, fazendo aquilo que João tinha falado antes, que era para o pessoal se arrepender, para poder enxergar a glória de Deus e que o reino de Deus tinha chegado, que era Cristo na terra. E hoje vivemos momentos que a gente precisa lembrar todos os dias que o reino de Deus, ele já veio até nós, que a gente já recebeu a Cristo, que ele já morreu por nós e já nos salvou. Nesse tempo de crise que o mundo está vivendo, a gente tem que cada vez mais proclamar isso para aqueles que estão lá fora. Hoje a gente é bombardeado pelas notícias, pelas coisas que são negativas, tudo para poder afligir nosso coração, para fazer que a gente tenha medo, frustração. Mas a gente, como povo de Deus, a gente tem que lembrar que a gente tem um Cristo, que a gente tem um Deus, que Ele intercede por nós e que o reino dele já veio até nós. Então que a gente possa também, como cristãos, levar essa palavra para aqueles que não conhecem, para aqueles que estão com medo, para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão incertos, saber que Deus também está intercedendo por eles, porque Ele olha por nós, e que a gente possa todos os dias falar aleluia a Ele, proclamar a glória que Ele trouxe para a gente, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite, Senhor. Que possamos, Senhor, nos lembrar, Senhor, das suas boas novas todos os dias, Senhor. Aquela obra que o Senhor fez por nós, Senhor, na cruz, que nos salvou, Pai. Amém. Aquilo que nos livrou de toda a dor, Pai, de todo o pecado, Pai. Jesus. Então, Senhor, o que o mundo passa hoje, Senhor, é apenas mais um detalhe, Senhor, da nossa existência. Amém, Jesus. Mas o grande e importante, Senhor, é o que vemos para frente, Senhor, que é a vida contigo, Pai. Que é poder, Senhor, celebrar contigo, orar contigo, Pai, louvar a Ti, Senhor. Estar com os nossos irmãos, Senhor, e ser a igreja do Senhor neste mundo, Pai. Amém. Que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, o nosso ministério, Senhor, Amém, e também Jesus. todas as igrejas, Senhor. Aqueles que estão levando, Senhor, a palavra, Senhor, pela internet, Senhor, pelo Facebook, pelo Instagram, Senhor. Todos aqueles que estão professando o Seu nome, Senhor, e levando as suas boas novas, Pai. Nós, Senhor, te louvamos e te agradecemos, Amém, Pai, em glória a nome de Deus. Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Que possamos abrir o caminho para o Senhor entrar nessas vidas que Pai, amém. Professar a glória do Senhor até que Ele venha. Voz que clama no deserto, faça um caminho reto pro Rei entrar. Aplane os montes, encha os vales, removam as pedras pro Rei passar, pro Rei passar. Aleluia. Abram o caminho. Aleluia. Para o Rei entrar. Aleluia. Venha o teu reino. Aleluia. Aleluia, abram o caminho, aleluia, para o Rei entrar, aleluia, venha o teu reino. Teu reino. Voz que
clama. Voz que clama no deserto, faça um caminho reto pro rei passar. Aplane os montes, encha os vales, removam as pedras pro rei passar, Pro rei passar. pro rei passar. Aleluia, abram o caminho, aleluia, para o rei entrar, aleluia, venha o teu reino, Teu reino. aleluia, abram o caminho, aleluia, para o rei entrar, aleluia, venha o teu reino. Abram o caminho para o Rei da Glória. Abram o caminho para o Rei da Glória. Abram o caminho para o Rei da Glória. Para o Rei da Glória. Para o Rei da Glória. Abram o caminho para o Rei da Glória. Abram o caminho para o Rei da Glória. Abram o caminho para o Rei da Glória. Para o Rei da Glória. Para o Rei da Glória. Aleluia. Abram o caminho. Aleluia. Para o Rei entrar, aleluia, venha o teu reino, Teu reino. aleluia, abram o caminho, aleluia, para o Rei entrar, aleluia, venha o teu reino. Aleluia. Amém, aleluia, Jesus. Vamos abrir o caminho para o Rei entrar, abrir o caminho para Cristo entrar nos corações, abrir o caminho para que Ele possa afagar os corações aflitos, os corações que têm medo hoje, que eles possam se alegrar, sabendo que as boas novas do Senhor estão no final de tudo isso. Possamos declarar também aquilo que é só um milagre de Deus, aquilo que o povo precisa hoje, que muitas pessoas estão pedindo hoje, que é a cura. A cura não só do vírus, não só da doença, mas também a cura da alma, a cura da dor que vem de dentro, a cura da tristeza. Isso só Cristo pode dar. Possamos celebrar, né, e louvar com Ele, porque Ele é aquele que faz o milagre todos os dias. Glória a Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti.
escutas. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, Senhor. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo Para mim, creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível Para ti, Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível Para ti, Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, Pai. Nós, Senhor, declaramos a cura, Senhor. A cura, Senhor, de enfermidade, Senhor. A cura, Senhor, também da alma, Senhor. A cura da tristeza, das aflições, Senhor. A cura que todo o seu povo precisa, Senhor. Entra, Senhor, com cada propósito, Senhor. Louvamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos os nossos queridos irmãos e amigos que estão acompanhando o nosso culto online, né? Essa nossa transmissão ao vivo. Hoje estamos aqui diretamente das dependências aqui da nossa igreja, né? Estamos aqui no nosso local de culto, aqui no Tucuruvi. Essa semana, Deus tem nos dado a oportunidade de estar fazendo a nossa jornada da Páscoa com Cristo, né? A nossa jornada da Páscoa 2020. E nós temos estado juntos essa semana toda, em várias ocasiões, né? Aí pelas redes sociais. E estamos seguindo, dando sequência nessa noite de quinta-feira, estamos aqui. Então,
Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto, que Deus abençoe a sua vida. Você que está aí no Facebook, se puder compartilhar aí no Facebook esse vídeo, né? Você que recebeu, eu acabei de mandar aqui para toda a minha lista de contatos do WhatsApp, você que recebeu o link do Facebook, do YouTube, se puder compartilhar também com seus amigos, nos grupos dos quais você participa, a gente agradece, porque o nosso objetivo é estarmos, então, divulgando a palavra de Deus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Nós estamos hoje aqui, como eu falei, no nosso espaço de culto, porque todas as quintas-feiras nós temos o nosso culto aqui na nossa igreja, né? Infelizmente não podemos, nesta fase, ter os nossos cultos presenciais, mas estamos aqui online. E, como é o nosso culto, um culto oficial aqui da igreja, nós temos o nosso momento das ofertas, o nosso momento da semeadura, né? O momento reservado para os dízimos. Então, nós temos aí desafiado os irmãos, né? os membros da nossa igreja. Eu louvo a Deus porque os irmãos têm entendido, né? Os irmãos têm se envolvido conosco no tocante a dar, a receber, no tocante a contribuir. Então, vários irmãos já têm, né, feito as suas contribuições aí via depósito bancário. Mas eu estou te desafiando, você que é membro da nossa igreja do Tucuruvi, que ainda não deu o seu dízimo, ainda não deu uma oferta de amor, né, eu te desafio para fazer isso. E mesmo os nossos queridos que estão acompanhando conosco, né, até mesmo os irmãos que estão conosco nesta semana de Páscoa, nesta jornada de Páscoa, se você tem sido abençoado pela palavra de Deus, se você tem sido abençoado, não é, pelas ministrações, faça o propósito de dar uma oferta ao Senhor, não é, de contribuir com uma oferta de amor, tá bom? Nós temos, a conta da nossa igreja é no Banco Itaú, tá certo? Então, deve estar sendo colocado aí na transmissão, o número da conta da igreja, é a agência 0746, conta 38962, né? 38962, dígito 6, isso. Está aí na tela. Agência 0746, conta 38962, dígito 6. Tá? Se você precisar do CNPJ da igreja, está também aí o meu número de celular, você pode entrar em contato comigo, que eu passo para você o número do CNPJ da igreja, tá bom? Quem quiser outras contas de outros bancos, são contas pessoais, particulares, não estão no nome da igreja, né? Estão em meu nome, em nome da minha esposa, em nome do meu irmão, que é o tesoureiro da igreja, o presbítero Renato. Se você quiser uma conta da Caixa Econômica Federal, do Bradesco ou do Banco do Brasil, entre em contato comigo pelo WhatsApp, eu passo para você. Emergencialmente, nós estamos usando essas contas para captar os recursos, mas você pode ter certeza e tranquilidade que os recursos estão sendo, né, direcionados ao caixa da igreja ou à conta corrente da igreja, tá bom? Fique sossegado, né, fique tranquilo, a nossa igreja é uma igreja que nós fazemos com a maior integridade possível, essa parte financeira, de tesouraria, prestamos conta, não é? Temos prestação de conta para os nossos superiores, não é? Todos os meses enviamos o relatório financeiro ao nosso secretário de Finanças, secretário de Finanças da região Sudeste 1 da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, tá certo? Então, você pode semear aqui na nossa igreja tranquilamente, que você está semeando, né, numa terra fértil, tá bom? E Deus certamente vai multiplicar na sua vida. Então, você conhece a palavra, você conhece os textos que falam sobre ofertas, sobre dízimos, você sabe que a igreja não para, né, que as despesas continuam, né? A gente está até tentando negociar nessa época, né? A gente tem tentado aí negociar valores de aluguel e outras despesas, mas ainda assim nós temos despesas. Então, te convido, te desafio, né, para que você se associe conosco
neste projeto, nesta obra de fé, e você tem a oportunidade para fazer isso agora. Se não quiser fazer nesse momento, não é? Anote aí o número da conta ou do meu celular, entre em contato, a gente conversa e te informa e te posiciona melhor para você estar semeando na obra do Senhor. Amém, queridos? Enquanto você semeia, nós vamos ter mais um momento de louvor, de adoração. Adore ao Senhor nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço aqui pela vida do nosso irmão Juninho, né? E pela vida da minha esposa, que hoje estão aqui conosco na direção dos louvores. Graças a Deus. Irmãos, vamos então abrir a palavra do Senhor nesta noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, não é? No Evangelho segundo escreveu João, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 13, ok? Abra comigo a sua Bíblia. Eu tenho incentivado os irmãos ao longo dessa semana a estarem, não é, com as suas Bíblias em mãos, né, para acompanharem a ministração, acompanharem esta jornada que nós estamos fazendo, então, jornada de Páscoa. Glória a Deus. Abra comigo aí João capítulo 13, versículo 34 e 35. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Amém? Então diz assim a palavra de Deus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta quinta-feira à noite, te agradecemos, Senhor, por mais este culto online que o Senhor nos permite transmitir aqui diretamente do nosso espaço de culto, aqui no bairro do Tucuruvi, na Zona Norte, aqui da cidade de São Paulo. Obrigado, Senhor,
pelo tempo de cânticos, pelo tempo de louvores. Obrigado, Senhor, pelo tempo também que o teu povo teve a oportunidade de estar ofertando, semeando. Eu te agradeço por todos os irmãos, por todos os queridos, os amigos que têm, Senhor, ofertado na obra do Senhor, que têm dizimado, que têm contribuído, mesmo nesse tempo, Senhor, de crise. Os irmãos têm entendido, Senhor, que a tua palavra é maior do que a crise. A tua palavra, Senhor, ela não está limitada por tempos de crise, e ela deve ser obedecida nesses momentos também, deve ser praticada, e certamente as promessas do Senhor também se cumprirão nesse tempo, nesse momento nas nossas vidas. Consagramos a Ti todos os dízimos, todas as ofertas, todas as contribuições que têm sido depositadas ali na conta da igreja, Senhor, nas outras contas auxiliares, que o Senhor multiplique, recompense, que o Senhor abra as portas e janelas dos céus, em nome de Jesus. Também nós estamos aqui, Senhor, para continuar partilhando a Tua palavra nesta semana, assim conhecida como Semana da Paixão de Cristo. Fala ao nosso coração, nos ensina uma vez mais nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Muito bem, então, estamos aí, nesta maratona, nesta jornada da Páscoa com Cristo. Começamos no domingo passado, domingo pela manhã. Tivemos, então, segunda, terça, quarta e quinta, 4 manhãs nós já estivemos juntos, contando com domingo, 5 manhãs, nós já estivemos juntos. E esta, então, é a 6ª mensagem. Nós estamos numa série, numa sequência. Essa é a mensagem número 6, nós ainda teremos mais 4 mensagens, amém? Então, teremos sexta de manhã, sábado de manhã, domingo às 6 horas da manhã e domingo às 10 horas da manhã. Então, fique firme aí na nossa jornada. Hoje pela manhã, nós começamos a falar sobre os acontecimentos da quinta-feira, Então, você se lembra que nós falamos hoje pela manhã que Jesus enviou 2 discípulos adiante dele e dos demais discípulos para prepararem em Jerusalém, em um cenáculo mobiliado em Jerusalém, prepararem a Páscoa, fazerem os preparativos para Jesus, então participar da última ceia com seus discípulos, E hoje pela manhã eu ministrei então em João capítulo 13, eu li com vocês agora João capítulo 13 também. Então, nós lemos o mesmo capítulo hoje pela manhã, falando daquele momento em que Jesus dá um exemplo de humildade, para os seus discípulos, quando Jesus então se coloca como servo e lava os pés dos discípulos e enxuga os pés dos discípulos com a toalha que ele estava ali no seu corpo, Muito bem, gente. Depois desse momento, nós temos o quê? Nós vamos pegar aqui nesse momento ainda daquele momento em que Jesus está no cenáculo com os discípulos. Jesus ainda está ali na última ceia. O que acontece ainda naquele cenáculo? Primeiramente, Jesus, ele prediz a sua traição por Judas, Então, naquele contexto ali, eu não vou ler o texto, irmãos, porque são muitos detalhes e infelizmente a gente não tem tempo, Mas naquele contexto ali da ceia, Jesus prediz que Judas Iscariotes o trairia. Ainda naquele contexto da última ceia, Jesus também prediz que Pedro, o apóstolo Pedro, negaria Jesus 3 vezes ainda naquela noite, naquela madrugada, tá certo? De quinta para sexta-feira. Então, veja que interessante, Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, sexta-feira pela manhã, mas Jesus ele já predisse tanto a traição de Judas, como o fato de que Pedro o negaria, Pedro aqui, no momento em que Jesus diz que antes que o galo cantasse 3 vezes Pedro iria negar Jesus, Pedro
rejeitou isso, né? Ele disse não, de maneira nenhuma. Ele disse que de maneira nenhuma negaria a Cristo. Mas o fato é que nós sabemos o que aconteceu, mas sobre isso falaremos com a permissão de Deus no dia de amanhã. Muito bem, gente. E Jesus, ele dá aqui o texto que eu li com vocês, agora há pouco, né? João 13, 34 e 35. Jesus dá um novo mandamento. Um novo mandamento, né? Veja, eu vou reler aqui, versículo 34. João 13, 34. Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Qual é o novo mandamento, então, que Jesus está dando aqui aos seus discípulos? Que vos ameis uns aos outros. Note que nesse capítulo Jesus já tinha ensinado que eles deveriam lavar os pés uns dos outros, deveriam servir uns aos outros, deveriam perdoar uns aos outros. E aqui Jesus diz: vocês devem também amar uns aos outros, né? E no verso 35 Jesus diz, acrescenta: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, né? Então Jesus coloca aqui o amor como a marca dos cristãos, como a marca pela qual nós seremos conhecidos, né, como discípulos de Cristo. Como que as pessoas nos conhecerão como discípulos de Cristo? Quando nós amarmos uns aos outros. Então, irmãos, fica aqui já uma primeira lição para a gente nesta noite, né? Nós precisamos amar, demonstrar amor uns pelos outros, porque essa é a marca pela qual nós vamos ser conhecidos como discípulos de Cristo, né? Infelizmente, muitas pessoas estão deixando de conhecer a Cristo e deixando de nos reconhecer como discípulos, porque nós não temos nos amado uns aos outros como deveríamos fazer, não é? Muito bem, nesta mesma noite de quinta-feira, né? Note que hoje é quinta-feira, né? Enquanto eu estou pregando essa palavra aqui, quinta-feira à noite, é o mesmo momento que Jesus vivia aqui nessa ceia, uma quinta-feira à noite. Jesus também faz o que naquela ceia, naquela Páscoa que ele estava celebrando com os discípulos? Jesus institui a ceia memorial, aquela cerimônia que a igreja celebra, geralmente uma vez por mês, não é? Que a gente chama de Santa Ceia do Senhor. Então Jesus instituiu a ceia memorial, Jesus instituiu nesta noite de quinta-feira, né? Pouco antes, né, dele ser crucificado, algumas horas antes de Jesus ser crucificado, é que ele institui a ceia. Então, eu vou ler aqui rapidamente, irmãos, o texto de 1 Coríntios capítulo 11, não é? Que nós temos aqui o texto em que o apóstolo Paulo, ele relembra, o próprio apóstolo Paulo, ele relembra esta noite de quinta-feira, esta ocasião em que Jesus institui a ceia memorial, não é? Então, 1 Coríntios 11, versículo 23, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, veja, o apóstolo Paulo está dizendo: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, olha aí, qual foi a noite em que Jesus foi traído? Foi a quinta-feira à noite. É nessa noite que ele é traído por Judas Iscariotes. Então Paulo está falando que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória de mim. Verso 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto, a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Né, irmãos? Então, note aqui, eu gostaria muito que você
entendesse, né, que você fizesse essas conexões aqui que eu estou trazendo para os irmãos. Então, veja que esta ordenança que nós observamos constantemente de participar da ceia do Senhor, esta ordenança foi instituída pelo Senhor Jesus nesta noite de quinta-feira aqui, quando ele estava no cenáculo com seus discípulos. E aí então, gente, agora eu vou te convidar para voltar lá para João, para o Evangelho de João, agora no capítulo 14, tá? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, vamos voltar lá. João, capítulo 14, versículo 1. Antes de ler esse texto, queridos, eu gostaria de então dizer para vocês o seguinte, que nesse momento ali que Jesus está com os discípulos ali no cenáculo, Jesus ele faz um discurso de despedida, irmãos. O que nós vamos ler agora é um discurso de despedida. Jesus está se despedindo dos seus discípulos, não é? E o evangelista João, que nós vamos ler agora, ele dedica 3 capítulos para escrever esse discurso de despedida que Jesus faz aos discípulos. Então, nós nem vamos ter condição de ler 3 capítulos agora, porque é muito texto. Mas esses 3 capítulos, então, os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, esses 3 capítulos, 14, 15 e 16, tratam do quê? Do discurso de despedida que Jesus faz aos discípulos ali naquele cenáculo, né? Mas nós vamos ler alguns versículos, não teremos condições de ler os 3 capítulos, mas alguns versículos eu gostaria de ler com vocês. Então vamos começar com o versículo 1, capítulo 14, versículo 1. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos, né? Às vezes nós lemos esse texto aqui e a gente não entende bem porque a gente não entende o contexto, né? Quando nós conseguimos entender o contexto em que Jesus falou essas palavras se enchem de significado. Então veja o que Jesus disse, João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então Jesus começa dizendo para os discípulos não ficarem com o coração turbado, não é? Com o coração perturbado. Por quê? Porque Jesus estava para morrer, Jesus morreria em poucas horas, não é, irmãos? Como eu disse hoje pela manhã, quem está acompanhando se lembra, não é? Em menos aí de 15 horas, 12 horas mais ou menos, Jesus seria crucificado, Jesus estaria pendurado na cruz, não é? E então ele está preparando os discípulos, e ele está dizendo aqui, não se turbe o vosso coração. Verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então Jesus está aqui preparando os discípulos, olha, ele já está preparando os discípulos para a sua partida e dizendo que na casa do Pai há muitas moradas e que ele, Jesus, iria como que adiante dos discípulos para preparar lugar, né? Para preparar lugar nessas moradas, para os discípulos também, em momento oportuno, irem para a casa do Pai, né? Versículo 3, olha só, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, irmãos, nós temos que entender que esse momento era um momento muito difícil para os discípulos, né? Também era um momento difícil para Jesus, mas era um momento difícil para os discípulos, né? Jesus tinha trazido esses discípulos para caminhar ao lado dele. Já há algum tempo, esses discípulos caminhavam com Jesus dioturnamente, estavam com Jesus o tempo inteiro, não é? Acharam em Jesus uma razão de viver, um motivo de esperança,
não é, para suas vidas. Jesus deu sentido, deu propósito para a vida deles, e agora eles estavam diante de uma morte iminente de Jesus. Isso para eles era uma coisa muito difícil. Então Jesus está tentando preparar os discípulos aqui. Ele está dizendo para os discípulos: olha, se eu for e vos preparar lugar, eu vou voltar, eu virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Não é? Então aqui no versículo 3, Jesus ele faz menção até mesmo da sua segunda vinda. Ele está dizendo: virei outra vez, não é? Para vos levar, para estarem comigo. E o versículo 4 então, diz assim, são palavras do Senhor Jesus. Ele diz: e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Verso 5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Não é? Então veja, Jesus disse: vocês sabem o caminho. E Tomé disse: não, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Se nós não sabemos para onde o Senhor vai, como nós podemos saber o caminho? E aí então, não é? Vamos dizer assim, Tomé deu a deixa para Jesus falar então uma das frases, um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia. Então Jesus responde para Tomé. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é, irmãos? Então aqui nós temos Jesus trazendo esta verdade, trazendo esta revelação. E ele dizendo aqui: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim, senão através de mim. Então, queridos, nós aqui temos que entender, né, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador. Não é? Biblicamente falando, não há outro mediador ou mediadora. Só um mediador entre Deus e os homens, conforme o apóstolo Paulo fala, escrevendo a Timóteo, há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Não é? Então Jesus falou: eu sou o caminho. Os irmãos que estão acostumados a me ouvir sabem que eu sempre digo que Jesus não disse: eu sou um caminho. Porque se Jesus tivesse dito: eu sou um caminho, nós poderíamos imaginar que existiriam outros caminhos, não é? Como aquela frase que as pessoas dizem muito, é muito comum dizer, né? Todos os caminhos levam a Deus. Não é? Muita gente fala isso: não importa a sua religião, todos os caminhos levam a Deus. Mas na verdade, isso está errado. Na verdade, nenhuma religião leva a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho. Artigo definido singular. O. Não disse um e não disse, não é, uns. Ele disse: eu sou o caminho. Não é o único caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E ainda acrescentou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é? Não existe outro caminho, outra maneira de alguém se aproximar de Deus, senão única e exclusivamente por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, queridos, neste contexto, vamos para o verso 8. Nesse contexto, o texto diz o seguinte: disse-lhe Filipe, não é? Então, há pouco Tomé havia interagido com Jesus, agora Filipe, outro discípulo. Disse-lhe Filipe, verso 8: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Verso 9: respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Então, esse texto também é maravilhoso, né, gente? Porque Filipe pede para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus fala para ele: mas Filipe, há
tanto tempo estou convosco e tu me dizes, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Por que Jesus diz isso, irmãos? Porque, como Jesus disse em outro momento, um pouco mais à frente, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Não é? Nós temos aqui o mistério da Trindade Santa, não é? Nós cremos em um único Deus, não é? Que tem se manifestado em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus diz aqui, eu e o Pai somos um, e quem vê a mim, vê o Pai. Não é? Então veja, Jesus aqui, ele está dizendo para Felipe, não é, que ele, Jesus, veio a esse mundo para revelar o Pai. Quem vê a Cristo, vê o Pai. Jesus é a encarnação de Deus, é a segunda pessoa da divindade que se fez homem, se fez carne, não é, para revelar a Deus. Então, quando você quiser conhecer a Deus, você precisa olhar para Jesus. Na face de Jesus você vai conhecer Deus, você vai saber quem Deus é, o que Deus pensa, o que Deus valoriza, o que Deus não valoriza. Então, Jesus veio para revelar o Pai, né? E Jesus mostra isso aqui, nesse momento, e em outros momentos também nós temos, em outras partes das Escrituras Sagradas isso. Mas vamos seguir um pouco adiante, versículo 16 agora, aí do capítulo 14 ainda. Capítulo 14 de João, versículo 16. Note que outro detalhe que Jesus revela nesse discurso de despedida aos seus discípulos é a vinda do Espírito Santo, não é? Então no versículo 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então note, gente, preste atenção, que Jesus está dizendo aqui para os discípulos, nesse discurso de despedida, ele está dizendo que ele rogaria ao Pai, e o Pai daria aos discípulos outro, note essa palavrinha, outro Consolador. Por que Jesus disse isso? Porque até esse momento, o Consolador dos discípulos era o próprio Senhor Jesus. Jesus era o Consolador deles. E essa palavra, aqui na língua original grega, é paráclitos, não é, que significa ajudador, confortador, sustentador. Então Jesus, até esse momento, tinha sido o Consolador, o confortador, o ajudador, o apoiador dos discípulos. Mas agora Jesus vai morrer. Jesus, daí a alguns dias, ele vai ascender aos céus, ele vai voltar para o Pai. Então ele diz aqui, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar outro Consolador, outro ajudador, outro apoiador para vocês, não é? Para que fique convosco para sempre. E quem é esse Consolador? Verso 17, João 14, 17. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então nós temos aqui, irmãos, a promessa da vinda do Espírito Santo, né? Jesus faz essa promessa da vinda do Espírito Santo nesta noite de quinta-feira, no cenáculo com seus discípulos, enquanto ele fazia esse discurso de despedida, não é? Veja, vamos continuar aqui, versículo 18 ainda, não é? Eu li o 16, o 17, agora o 18. E Jesus acrescenta, não vos deixarei órfãos, voltarei a vós, não é? Jesus, note que as palavras de Jesus aqui são palavras em que Jesus tenta confortar os seus discípulos. Então ele está dizendo, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, né? Não só enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo, como também voltarei a vós, né? Muito bem, vamos seguir aqui, versículo 26 agora. Vá comigo para o versículo 26,
onde Jesus continua falando sobre o Espírito Santo, sobre o Consolador. Então disse Jesus, João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então Jesus faz essa promessa aqui, que o Pai enviaria o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o novo Consolador dos discípulos, e que esse Espírito ensinaria aos discípulos todas as coisas, faria os discípulos lembrar de tudo quanto Jesus havia dito, havia ensinado a eles, não é? Ainda, gente, veja, verso 27 também é um texto bem conhecido aqui desse discurso de despedida de Jesus. Jesus disse aos discípulos, verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não é, irmãos? Então veja, nós temos que entender que essas promessas que Jesus fez aqui para os discípulos, naquela noite de quinta-feira, essas promessas se aplicam a nós também, porque o Espírito Santo veio não apenas para os discípulos, mas para a igreja do Senhor. Então, se você é um servo de Deus, se você já entregou a sua vida a Cristo, se você já experimentou o novo nascimento, isso significa que o Espírito Santo habita em você, que o Espírito Santo é o teu Consolador. Veja, nesse momento difícil que a gente está passando, de coronavírus, né? Às vezes a gente fica ali um pouco temeroso, é normal, somos seres humanos, mas lembre-se que você tem um Consolador, o Espírito Santo que habita dentro de você. E aqui Jesus disse ainda no verso 27, deixo-vos a paz. Não é? Veja, irmãos, a verdadeira paz você só pode encontrar em Jesus, a verdadeira paz as pessoas só podem encontrar em Jesus. Muitas vezes as pessoas estão buscando paz em tantos lugares, em tantas fontes erradas, mas você só vai encontrar a paz verdadeira em Jesus, porque Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Porque o mundo promete paz, mas não cumpre, não é? O mundo está à busca de paz, mas não a encontra. Não é? Muita gente procurando a paz, a felicidade em cisternas rotas, que não retêm as águas, em águas sujas e paradas e mal cheirosas. Apenas Jesus pode dar a paz ao nosso coração. Não é? E Jesus então, portanto, falou, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não tenha medo, não fique perturbado, porque eu vos dou a minha paz. Então, nós cristãos, até mesmo nesse tempo difícil que nós temos vivido, nós temos que nos apropriar pela fé dessa palavra, irmãos, não ficarmos atemorizados, com o nosso coração perturbado. Por quê? Porque a paz de Cristo habita em nós, amém? Você pode usufruir dessa paz dentro do seu coração. Vamos seguir aqui, irmãos, um pouquinho mais adiante. No capítulo 15, então, lembre-se que eu disse que os capítulos 14, 15 e 16, aqui do Evangelho de João, todos esses capítulos constituem o discurso de despedida de Jesus aos discípulos naquela noite de quinta-feira. Aqui no capítulo 15, eu não vou ler os versículos iniciais, não é? Mas Jesus ele cita aquele texto muito bonito, não é? Muito conhecido, em que Jesus diz que ele era a videira verdadeira. Né? Jesus usa aqui uma parábola, uma analogia, para trazer algumas verdades espirituais. Então ele se denominou aqui como a videira verdadeira. Não temos tempo para falar, infelizmente, mas eu vou aqui pedir para você seguir comigo para o versículo 13, capítulo 15, versículo 13. Olha o que diz aqui, capítulo 15, versículo 13, diz assim: ninguém
tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Verso 15 agora. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Amém, irmãos? Então veja aqui, que coisa linda, né? Eu estou aqui pensando alguns versículos em todo esse discurso de despedida de Jesus, naquela noite de quinta-feira. Eu te incentivo depois a ler esses 3 capítulos com calma, meditar. Mas veja que mensagem de conforto, que mensagem de consolo, que Jesus está passando para os seus discípulos, para os seus amados ali, naquele momento difícil que tanto Jesus estava enfrentando, como os discípulos estavam enfrentando e enfrentariam, não é? Horas depois. Veja, Jesus diz aqui no verso 13, do capítulo 15, 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus estava dizendo aqui para os seus discípulos que ele estava para dar a vida por eles, pelos discípulos, irmãos. E foi isso que Jesus fez na cruz. Jesus deu a vida dele, não só pelos discípulos, mas por toda a humanidade. Jesus verteu o seu sangue na cruz, para que aqueles que nele crescem, ou que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. É mediante a morte de Cristo e o seu sangue derramado que nós podemos ter a salvação. Se Jesus não tivesse morrido, se o sangue de Jesus não tivesse sido derramado, nós não poderíamos ter salvação, nós não poderíamos ter os nossos pecados perdoados e nem poderíamos desfrutar da vida eterna, não é? Às vezes as pessoas assistem um filme sobre a vida de Jesus e veem Jesus ali crucificado, sangrando, todo machucado, e às vezes as pessoas ficam com pena de Jesus. Mas veja, você tem que entender o seguinte: se Jesus não tivesse morrido, nós não poderíamos ser salvos, não poderíamos ser perdoados e não poderíamos desfrutar a vida eterna. A morte de Jesus na cruz foi um ato de amor e foi também um ato através do qual a justiça de Deus foi satisfeita. Cristo na cruz, ao morrer na cruz, ao derramar o seu sangue na cruz, ele satisfez a justiça de Deus. E é por isso que nós podemos hoje ter a salvação. E é por isso que hoje nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. E é por isso que hoje nós podemos ter a esperança da vida eterna, porque Jesus deu a vida dele por nós, e ele está falando isso aqui para os seus discípulos. Mas note que Jesus usa uma palavra interessante aqui. Ele diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Veja essa palavra, amigos. E aí no versículo 15, do capítulo 15, Jesus diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Então veja, irmãos, que Jesus, ele nos chama para um relacionamento mais profundo com ele. Jesus quer que nós sejamos muito mais do que servos dele, que nós sejamos seus amigos. E eu pergunto, será que nós temos tido esse nível de comunhão com Deus? Será que nós temos sido amigos de Deus? Queridos, porque Jesus disse aqui: eu não chamo mais vocês de servos. Sabe por quê? Porque o servo, o escravo, ele não sabe o que o seu senhor faz. O senhor de um escravo não dá satisfação para um escravo. Então Jesus está falando aqui: eu não chamo mais vocês de servos, porque um servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu chamo vocês de amigo, porque tudo que o meu Pai me confiou, eu tenho dado a conhecer a vocês, eu tenho revelado a vocês. Então, irmãos, veja, essa é uma revelação maravilhosa também. Eu pergunto para mim e para você:
Temos sido amigos de Jesus? Temos nos aprofundado naquilo que o Pai tem nos dado por meio de Jesus, por intermédio de Jesus? Ou o nosso relacionamento com Deus, ou o nosso relacionamento com o Senhor Jesus é algo completamente superficial? Como está o nosso nível de relacionamento, né? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Ainda no capítulo 15, versículo 26, Jesus volta a falar aqui, no capítulo 15, versículo 26, Jesus volta a falar sobre o Espírito Santo. Ele diz o seguinte, 15, 26 de João: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Então Jesus diz aqui que um dos papéis do Espírito Santo que ele enviaria era testificar, era testemunhar a respeito do próprio Senhor Jesus. Vamos lá, agora eu quero que você vá comigo para o capítulo 16, eu quero também destacar alguns versículos aqui no capítulo 16, você percebe que eu estou aqui correndo, né? Porque são muitos detalhes, né? Para estudar a Semana da Paixão, talvez a gente precisasse não de uma semana, mas de, né, quem sabe alguns meses, para a gente poder aí se aprofundar em todos os detalhes, mas quero chamar a sua atenção aqui de alguns pontos. Capítulo 16, versículo 5, diz assim, capítulo 16, versículo 5. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. Olha aí, Jesus está preparando os discípulos. Vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? 6. Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Então não é para menos, né, irmãos? Jesus está falando aqui, eu vou para aquele que me enviou. Isso trouxe tristeza ao coração dos discípulos. Eles caminhavam com Jesus há um bom tempo já. Alguns talvez, desde o início do ministério de Jesus. Jesus tinha dado sentido, razão existencial para eles. E agora Jesus estava dizendo que iria deixá-los. Iria para o Pai. Embora Jesus diz aqui que deixaria o Espírito Santo, o outro Consolador, mas isto encheu o coração deles de tristeza. Aí o verso 7 do capítulo 16 diz: todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá. Pois, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Então Jesus ele fala uma palavra interessante aqui para os discípulos. Ele diz para os discípulos: convém-vos que eu vá. Convém para vocês que eu vá. Vai ser bom para vocês que eu vá. É conveniente para vocês que eu vá. Por quê? Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, o Consolador virá. Vocês vão experimentar a companhia desse outro Consolador. Vocês poderão ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, com a terceira pessoa da Trindade. Não é? Vocês terão o Espírito Santo habitando em vocês. E o Espírito Santo vai fazer o que mais? Ele diz aqui. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Ainda, versículo 13, olha, são vários ensinamentos que Jesus traz aqui, nesses 3 capítulos, no seu discurso de despedida, naquela noite de quinta-feira. São vários ensinamentos que Jesus traz sobre a pessoa do Espírito Santo. Novamente, ele vai falar sobre o Espírito Santo no versículo 13, João 16, 13. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará,
porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Então, Jesus está dizendo aqui que o Consolador, o outro Consolador, o Espírito da verdade, olha aí, gente, o Espírito Santo não é o Espírito do engano, da mentira, ele é o Espírito da verdade. E Jesus falou aqui, portanto, ele vos guiará a toda a verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E o verso 14 diz que o Espírito Santo, haveria de glorificar Jesus. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. E aí então, encerrando este discurso de despedida, Jesus diz, versículo 32 aí, capítulo 16, versículo 32, o que Jesus diz então aqui? Veja comigo aí, João 16, 32. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então note que Jesus já prediz aqui, né, irmãos? Ele prediz aqui que a hora chegou. A hora de Jesus morrer pelos pecados da humanidade chegou. E ele diz aqui que os discípulos seriam dispersos, cada um para o seu lado, e me deixarei sós. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquele momento ali, em que Jesus é preso, naquele momento ali de dificuldade, de aflição, de provação, os discípulos deixaram Jesus sozinho. Não é? Mas Jesus tinha a convicção de que ele não estava só, porque o Pai estava com ele. E o verso 33 então diz: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus deixa aqui essa palavra no final do discurso dele, ainda. Ele diz aqui, eu tenho dito todas essas coisas para vocês, que vocês são meus amigos, que eu estou dando a minha vida por vocês, que eu vou enviar outro Consolador, que eu vou à frente de vocês para preparar lugar para vocês na casa do Pai. Eu tenho dito todas essas coisas para que vocês tenham paz, para que em mim vocês tenham paz. Olha, no mundo, vocês terão aflições, vocês terão tribulações, mas tem de bom ânimo, não desanimem, não se entreguem, não entreguem os pontos, eu venci o mundo, não é? Então Jesus traz uma palavra aqui, de incentivo para os seus discípulos, e que serve para nós também, não é, irmãos? Serve para nós, é só em Cristo que nós podemos ter paz. Jesus não escondeu o fato de que nós teríamos muitas tribulações neste mundo, mas ele nos exorta a ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e com a graça dele nós também haveremos de vencer. Amém, meus irmãos? Muito bem, vamos aqui caminhar então, já para a gente fechar esta palavra, nesta noite de quinta-feira. Na sequência, ainda, se você continuar no Evangelho de João, você vai perceber que o capítulo 17 de João, ele traz uma oração intercessória. Jesus aqui faz uma grande oração intercessória, né? Também não temos tempo de ler aí todo o capítulo, são 26 versículos, mas eu quero destacar pelo menos 2 versículos desta oração intercessória de Jesus, o versículo 20 e o versículo 21. Tinha até anotado outros aqui, mas infelizmente o tempo não nos permite. João 17, versículos 20 e 21. Olha o que Jesus diz: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha que versículo maravilhoso, gente. Nessa oração sacerdotal, nessa oração intercessória, Jesus orou não só pelos discípulos, ele orou por mim e por você, ele orou por nós. Veja aí o que o texto diz, verso 20:
E rogo não somente por estes, ou seja, não somente pelos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus já estava orando por aqueles que haveriam de crer nele, não é? Depois dos discípulos, nos anos que se seguissem, nos séculos que se seguissem. E aí o verso 21 diz: Jesus orou pelos seus discípulos, por todos nós, para quê? Qual foi o pedido de Jesus aqui para o Pai? Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a oração de Jesus aqui é para que nós tivéssemos, como corpo de Cristo, que nós tivéssemos unidade, não é, irmãos? Porque quando nós negligenciamos a unidade, infelizmente o nosso testemunho fica falho, fica comprometido, e o mundo tem mais dificuldade de crer que o Pai enviou o Filho, não é? Então, Jesus está orando aqui, Jesus manifesta o desejo dele, no sentido de que o seu povo, de que a sua igreja seja um, né? Seja um povo, seja um povo unido. Muito bem, agora eu quero ler aqui com os irmãos, um último texto, irmãos, nós vamos ler nesta noite, que é, então, quando Jesus sai, não é, ali, daquele cenáculo, e Jesus vai até o Getsêmani. Eu vou ler aqui, Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, então agora você imagina o seguinte, Jesus não está mais no cenáculo com os discípulos. Jesus, então, ele vai agora para o jardim do Getsêmani, né? Ali no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Jesus vai para o Getsêmani. E ali o texto bíblico diz que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Verso 37. Irmão, Jesus, ele era e é 100% homem também, não é? Jesus sempre foi 100% Deus desde toda a eternidade, mas ele assumiu a natureza humana plenamente. Como homem, ele começou a entristecer-se e a angustiar-se ali no jardim do Getsêmani. Imagine, em poucos minutos, não é? Talvez não posso dizer nem em poucas horas, Jesus seria preso naquele lugar, agora no jardim do Getsêmani, e passaria toda a madrugada de quinta para sexta sendo julgado, não é? E seria maltratado, esbofeteado, enfim, e levaria a cruz, e seria crucificado, e morreria, e ele sabia de tudo isso. Não era apenas a morte, não era a morte através de um fuzilamento, né, que a pessoa toma um tiro, cai e acabou, não. Antes de morrer, Jesus sofreria muito. Jesus passaria por uma morte muito difícil. A crucificação era uma pena de morte em que a pessoa morria aos poucos, agoniando, angustiando. Então, isso começou a angustiar o Senhor Jesus, né? Mateus 26, 37 diz aqui que começou a entristecer-se e angustiar-se. E Jesus disse, no versículo 38, a minha alma está triste até a morte. A minha alma está triste até a morte. E Jesus chega ao ponto, né, você conhece essa passagem, Jesus chega ao ponto, no verso 39, de dizer o seguinte: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Jesus fez essa oração, irmãos, eu não tenho tempo aqui para ler o texto, mas Jesus faz essa oração 3 vezes, 3 vezes. Ele ora: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Porque o cálice que Jesus estava para beber era um cálice muito amargo, era um cálice muito difícil de beber, o sofrimento e a crucificação.
jamais ninguém sofreu como Jesus sofreu. Ninguém. E eu posso dizer isso tranquilamente, porque além do sofrimento físico, recaía sobre Jesus um sofrimento, eu posso dizer espiritual, creio que eu posso dizer espiritual, porque sobre ele caía o pecado de toda a humanidade. Ninguém sofreu com tanta intensidade como Jesus sofreu nesse momento. Então, como homem, ele chega a orar, a pedir: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas veja a segunda parte dessa oração. Jesus diz: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Pai, passa de mim esse cálice, se for possível. Todavia, Senhor, não faça como eu estou te pedindo, mas faça como tu queres. Não faça, Pai, a minha vontade, mas faça a tua vontade. E eu quero encerrar aqui, irmãos, com essa lição, né? Essa lição de submissão que Jesus teve em relação ao seu Pai. Veja, não é lícito você pedir que Deus te livre de determinadas situações. Não é ilícito você pedir, né, melhor colocando, não é ilícito você pedir a Deus que Deus te livre de certas provações, de certas tribulações, de certos cálices amargos que muitas vezes nós temos que beber. Você pode pedir isso, mas junto com esse pedido você precisa acrescentar: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é submissão. Jesus era totalmente submisso ao Pai. E nós também temos que aprender, queridos, ser totalmente submissos ao Pai. Será que eu e você podemos falar? Será que eu e você temos a fé de dizer a Deus: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade? Eu estou te pedindo aqui para o Senhor me livrar dessa situação, mas Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Será que nós temos esse grau de fé? Porque muita gente diz que tem fé, mas a fé só permanece enquanto tudo sai do jeito que ele quer, do jeito que ele pede. Mas quando, não é, muitas vezes as coisas não saem do jeito que ele quer, do jeito que ele pede, aí a fé vai embora. Mas a verdadeira fé, a maturidade cristã, a maturidade da fé, da vida com Deus, é quando nós podemos dizer e orar como Jesus: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Mas todavia, Senhor, se não for a tua vontade passar de mim este cálice, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Amém, irmãos? Que nós possamos ser assim. Amém? Então eu vou pedir aqui para o Juninho, para a Simone virem aqui para louvarem ao Senhor com mais um cântico. E só quero concluir dizendo então que ali no Getsêmani, depois de ter feito essa oração, Jesus então foi traído, porque Judas Iscariotes chega ali com os guardas, não é, com aqueles soldados que eram soldados ligados às autoridades religiosas dos judeus. Jesus então é traído, não é? Pouco tempo depois de fazer essa oração, Jesus é traído por Judas Iscariotes, Jesus é preso pelos soldados e é abandonado pelos seus discípulos, né? Traído por Judas, preso pelos soldados e abandonado pelos seus discípulos. E aí começa, não é, toda uma situação. Durante toda aquela noite de quinta-feira para sexta, Jesus, ele foi preso já, provavelmente muito perto ali da meia-noite de quinta-feira. Então, amanhã cedo, com a permissão de Deus, sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós vamos continuar nessa jornada de Páscoa. E nós vamos falar então dos acontecimentos que se deram naquela madrugada, de quinta para sexta, naquela manhã de sexta-feira e no decorrer do dia de sexta-feira em que Jesus então é crucificado e morto. Amém? Vamos louvar ao Senhor com cântico, depois nós vamos orar juntos.
amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Oh, 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 Amém, glória a Deus, queridos irmãos. Então nós vamos orar nesse momento, vamos fazer uma oração. Eu gostaria que você, que está nos assistindo nesse momento, nós estamos transmitindo este culto em duas plataformas, pelo Facebook, pelo meu perfil pessoal no Facebook e também pelo nosso canal do YouTube, tá? Então nós temos um grupo de irmãos assistindo pelo Facebook e outro grupo de irmãos assistindo pelo YouTube. Então, agradeço muito a audiência, os irmãos que estão acompanhando essa mensagem, glória a Deus. E nós vamos orar. Eu gostaria de convidar você para orar aí na sua casa, onde quer que você esteja nesse momento. Vamos agradecer a Deus, irmãos, amém? Por essa obra de Cristo por nós, Até o último cântico que foi cantado agora fala disso, está consumado, Jesus realmente fez por nós ali uma obra maravilhosa na cruz do Calvário, e é isso que a gente está caminhando juntos nessa semana para entender como foi nessa última semana, como foram esses últimos momentos. Então vamos ter uma oração de gratidão nesse momento, amém? Ore comigo.
Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelas escrituras sagradas, que o Senhor, Pai, tem nos dado, tem provido para nós a revelação, Pai, da tua palavra. Obrigado, Senhor, por tantos detalhes maravilhosos que nós podemos aqui extrair da tua palavra, que nós pudemos aprender juntos já no decorrer desta semana, que ainda vamos aprender, Senhor, até domingo, com a tua permissão. Senhor, nós queremos nesta noite fazer aqui uma oração de gratidão, de agradecimento. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor, Pai, enviou o teu Filho Jesus Cristo para se fazer homem, para assumir a natureza humana, para morrer na cruz em nosso lugar, para que pelo seu sangue nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, a purificação dos nossos pecados. Senhor, muito obrigado, nós te agradecemos pela obra de Cristo na cruz. Senhor, que ainda no decorrer deste final de semana que se aproxima, nós possamos, Pai, continuar nos consagrando, continuar, Senhor, nesse tempo de meditação, de reflexão, para que possamos ter em mente a maravilhosa obra que o teu Filho Jesus Cristo fez por nós, que o Trino Deus fez por nós, tem feito por nós, Senhor. Dá-nos um coração grato, abençoa todas as pessoas que estão acompanhando esta transmissão, todas as famílias representadas que estão participando deste culto online. Senhor, abençoa, o Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece os pedidos de oração. Então nós pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor dê a graça, que o Senhor, Pai, conceda, Pai, de acordo com a tua vontade, o desejo do coração do teu povo. Nós oramos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus, glórias a Deus. Amém, irmãos? Então, com a permissão de Deus, eu espero vocês amanhã, sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, às 8 horas da manhã, para estar comigo para mais uma etapa dessa jornada, tá bom? De Páscoa, amanhã às 8 horas da manhã, sábado às 8 horas da manhã e domingo, o grande desafio, né? Esse eu quero ver quem é que vai cumprir esse desafio. Domingo às 6 horas da manhã, né? A nossa primeira oração, agradecendo a Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, e depois às 10 horas aqui, do nosso espaço de culto, vamos transmitir o nosso culto dominical às 10 horas da manhã, o grande encerramento dessa série de Páscoa. Amém? Deus abençoe a sua vida, um ótimo final de semana a todos, em nome de Jesus.